Pedrada, estamos iniciando nosso programa Visão Social aqui pela TV Mundo Maior. Esse compromisso com a doutrina espírita, com o comportamento, com as questões associadas à filosofia de vida. E você é o nosso convidado para participar, mandando a sua pergunta, fazendo o seu questionamento. O nosso e-mail é visãosocial@tvmundomaior.com.br. O nosso Fale Conosco daqui, da TV Mundo Maior, www.tvmundomaior.com.br. O Fale Conosco também do site da Cidade da Luz, o www.cidadedaluz.com.br. O nosso e-mail também, visãosocial@cidadedaluz.com.br. Você veja que você tem aí inúmeros canais para comunicação, para mandar as suas posições, os seus questionamentos, as suas discordâncias dos meus posicionamentos também. Vamos acabar com essa história de que há donos da verdade, que há cabeças coroadas no movimento espírita, que o que diz é lei, o que diz é norma. Não, nós devemos estar sempre aqui questionando, buscando o meio termo, equacionando os processos. Não é verdade? E a propósito disso, 2010... ano de eleição. Já começamos a ver as propagandas eleitorais por todos os lados. E mais uma vez, eu fico achando estranho os arrepios de alguns líderes espíritas a respeito da questão política. Meu Deus, me faça entender. Espírita não deve se envolver com política, vão falar eles. Por quê? Se aprendemos que o espírita é comprometido com a ética, eu não vou ter que votar. Você não vai ter que votar? Por que não votar em um espírita? Me explique por quê. Ah, porque o meio é um meio estragado, corrompido. Melhor motivo ainda, para ter homens de bem, pessoas de bem, envolvidas neste processo, para ver se clarifica um pouco esta onda de desencanto, esta onda de desapontamento que nós temos. Pelo amor de Deus. E eu acho interessante é que nós, nas nossas instituições, distribuímos a cesta básica, colocamos escola, tudo bem. Mas não será muito melhor que seja uma ação proativa, programa de governo, de um governo comprometido, porque tem gente cobrando não pelo fisiologismo, mas pelo ideal? Por favor, eu não consigo entender isto. Não é dizer que no centro espírita você vai na tribuna pedir votos. Não é isto. Mas ali mesmo, nós saber se na sua casa tiver, se na sua região tiver um candidato verdadeiramente espírita, filho de espíritas, comprometido com a ética da doutrina, terá alguém melhor, Baldino, dentro da sua concepção espírita para lhe representar? E para cobrar, para nós estarmos cobrando com acesso, é preciso que nós passemos em revista esses conceitos. Olha a pergunta, eu acho que é 923, 932 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos respondem que os bons são fracos, e os maus audaciosos. No dia que os bons se reconhecerem com possibilidade, sobreporão aos maus. É isso que está faltando. Então pense nisto, verdadeiramente. Olha,
Eu quero daqui até parabenizar o vereador Quito Formiga pela belíssima festa na Câmara dos Vereadores de São Paulo, que eu estive presente, na homenagem ao centenário de Chico Xavier. Em São Paulo tem agora o Dia do Espírito. Aqui em Salvador também tem o Dia do Espírito, aniversário de Chico Xavier. E sabe, foram políticos que fizeram isto. Políticos. Então nós precisamos também da política para viver, bem viver e buscar os caminhos que efetivamente possamos trilhar para a ajuda do próximo de uma maneira mais ampla e com maiores possibilidades, ok? Meus queridos, eu estou muito orgulhoso. Nós aqui na Cidade da Luz, estou aqui na Cidade da Luz, nós aqui na Cidade da Luz temos uma escola, Carlos Murion, o nome do nosso mentor, é uma parceria com o município, e olha, eu estou aqui com um diploma, não é? Prêmio Gestão Escolar. A nossa escola, dentre outros órgãos que elegeram, tem a Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura, UNESCO, que conferiu à escola Carlos Murion, escola referência nacional em gestão. Acha pouco, seu Baldino Marcos? Pois é, então, olha, o Conselho Nacional de Secretários de Educação, presente também, a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, a UNESCO, a Fundação Roberto Marinho, é esse comitê que elege, e a Carlos Murion foi uma das escolas eleitas no final do ano passado como referência nacional em gestão. Aí, ó. Quando se quer, se consegue. Tá certo, eu vou ao intervalo, volto já rapidinho. Pois é, estamos de volta com o nosso programa Visão Social. A sua participação é indispensável. visãosocial@cidadedaluz.com.br ou visãosocial@tvmundomaior.com.br. Gente, se estranhou batendo palma? Só você porque é de Ogan? É Ogan? Ah, tá bom. Ai, ai, Portugal, ai, ai. Olha, gente, todos os dias, de segunda a sexta, às 14 às 15 horas, eu tenho um programa ao vivo aqui em Salvador, numa FM. Então você pode, de onde você estiver no mundo, acessar pelo www.radiometropole com e no final.com.br. O meu programa se chama Sintonia. Você tem lá, olha, faça pergunta, mande pergunta para o estúdio, na mesma hora cai. Quero aqui também parabenizar os companheiros queridos, na pessoa de Jeta Giacomini, da minha queridíssima Índia Gil, pelo excelente trabalho feito na Boa Nova. Esqueci, no Teatro Padre, esqueci o nome do teatro. O que eu achei fantástico, gente, é que a Boa Nova agregou um trabalho espírita com arte do mundo, com a sociedade. Então eu fui fazer a abertura deste evento. Antes tinha um grupo tocando, cantando música popular brasileira. Parabéns, parabéns, que coisa realmente fantástica. Parabéns ao meu querido Jeta, sempre do mesmo jeito, gordinho, sorridente, a mesma coisa de sempre, uma simpatia. Ai, ai. Solange, nós vamos fazer inserção onde? Em que momento? No terceiro? Muito bem. Então vamos aqui aos e-mails, não é, Solange? São muitos. Ave Maria. Cristina Adonis, de Londrina, no Paraná.
Em que sentido um médium pode influenciar na comunicação? Essa interferência pode irritar o espírito comunicante e até fazer desistir. Um abraço, obrigado. Olha, Cris, o médium interfere quando ele não se isenta do processo. O que é se isentar? Procurar neutralizar os seus pensamentos e conceitos sobre a abordagem do espírito. Infelizmente, alguns médiuns sem ética, não é? Sem comprometimento com o princípio do respeito à ideia espiritual, muitas vezes se utiliza daquela comunicação, atropela a comunicação para mandar recadinhos, sabe? Recadinhos do que ele tem interesse, sabe como é? Daquela coisa assim de falar para o dirigente da mediúnica, de mandar um recado maior porque o médium foi contrariado. Isso infelizmente acontece. Isso infelizmente. O espírito pode sim. O espírito pode se aborrecer, não é se aborrecer, se cansar daquilo, ver a falta de comprometimento, não é, do médium e trunca. Olha, mediunidade é o calcanhar de Aquiles da doutrina espírita e precisa e muito ainda ser estudada, compreendida, e os médiuns se comprometerem mesmo com a ética e não com o personalismo. É tão comum você encontrar, Cris, sabe? Essa coisa assim de recadinho mandado, sabe como é? Aí o médium recebe o mentor, aí quer mandar um recadinho lá para João, que contrariou o médium. É preciso cuidado, aí faz. É profundamente lamentável. Profundamente lamentável. Mas, gente, já dizia Dona Romana, sabe quem é Dona Romana? Minha mãe. Que gente não é gente. E a propósito de gente não é gente, como é que se explica aquele povo Pou? Como é que explica aquilo? Vocês sabem o que eu estou falando, né? O povo que diz que acertou todas as 7. Agora eu quero saber o seguinte, parece que não era assim, mas eram 2 caixas colocadas na mesma posição e aí ele ia para aquela posição, por exemplo, a caixa de frente para a direita. Então, se for assim, quem arrumava a caixa é que estava descobrindo. Está entendendo o que eu estou falando, o Baldino? Se não, eu desenho, se você tiver com alguma dificuldade, né? Então, mas parece que não. Aí, quem é que explica? Eu fiquei sabendo, claro, que o povo tem 9 cérebros, né? Um em cada tentáculo, e que ele é o invertebrado mais inteligente que tem, comparável inteligência com os golfinhos, que são assim inteligentíssimos, não é? Você diria isso, que o povo tem essa inteligência toda, não é? Mas tem. E o que mais me chamou a atenção, algumas pessoas me perguntaram, Medrado, não tem uma explicação, não sei o que é, sabe? Não vamos dizer que o espírito estava ali soprando porque ele não tem capacidade de captação, nada de espírito. Pelo amor de Deus, não vamos devanear. Na matemática, alguma coisa aí deve explicar, não é? A matemática, as coincidências, as projeções, eu não sei. Eu não sei qual era a história de Pou, sabe? Eu não tenho a menor ideia do que o Pou fazia, mas que o Pou descobriu, a zorra toda descobriu. E eu fiquei num misto entre Holanda e Espanha, que eu tenho, né, amigos queridos na Holanda, que elabora inclusive minha agenda na Europa, são holandeses mesmo, não são brasileiros lá não. Também tenho amigos queridos na Espanha, mas aí eu torci pela Espanha porque Carlos Murion, dos nossos mentores, na reencarnação passada foi espanhol. Aí eu disse, então pronto. Aí pesou agora esta certeza para quem torcer. E aqui vai um abraço meu carinhoso a todos os espanhóis, descendentes de espanhóis. E um jogo bonito, né? Mais uma vez digamos assim, a arte sobrepôs a burocracia, porque os holandeses, muito burocráticos, né? O que importa era
era o resultado, e os espanhóis não tocando. Muito legal, muito legal. Eu vi uma cena que eu achei interessante no jogo da classificação para a final. A rainha da Espanha entra no vestiário, tá lá o jogador com toalha e se enrola. Foi muito interessante isso. Ai, vamos a mais um intervalo, eu volto já já, sai daí não. Tchau. Pois é, estamos de volta com o nosso programa Visão Social aqui pela TV Mundo Maior. E é aquele momento que eu, antes das minhas palestras às terças-feiras, eu faço uma reflexãozinha especialmente para vocês que têm a gentileza de abrir a janela de sua casa pela televisão para que eu tenha acesso. E hoje foi um comentário a respeito da morte, mas as pendências que vamos acumulando e na hora H, se tivermos ainda coisas por resolver, é um babado forte esse problema. Vê se você concorda comigo. A morte é sempre um momento inquietante, desconcertante na vida das pessoas. Sempre. É aquela sensação do acabou. É aquela sensação, e agora? O que se tem para consertar e não pode mais? E agora? O que fazer? E curiosamente, nós temos esta certeza na vida: a morte chegará para os nossos, para nós. Mas nós não tocamos neste assunto. Há pessoas que não querem nem pronunciar a palavra morte. Ave Maria, não fala isso não, isola. Talvez quando começarmos a perceber a naturalidade do morrer como um processo de continuação de um único viver, o viver espiritual, nós não ficaremos tão aflitos. Não ficaremos tão aflitos. Porque nós entenderemos que viver é isto. E procuraremos compreender que viver não é satisfação plena e pura do ego. Não. Viver é compartilhar. Viver é se associar. Viver é gerar uma grande força de coesão e propulsão. De coesão nas conquistas pessoais e coletivas e de propulsão também na realização de bens maiores. E aí, a morte, ela morre, porque ela perde o sentido. Agora é claro, quando nós temos a visão de finitude, ela é desesperadora. Mas quando a nossa mente não acredita, mas sabe, ela se transforma em um grande momento de reflexão. Porque muitas vezes, quando nós dizemos assim, eu acredito que a vida continua, mas na hora que chega na porta da casa, que bate, que entra a morte dizendo, eu vim buscar um seu, aí é o desespero. Eu fui uma vez ao sepultamento de uma
de uma pessoa ligada ao espiritismo, a esposa também espírita. Gente, na hora que o caixão desceu à sepultura, a mulher começou a gritar: não me deixe, não me deixe, não me deixe, eu vou, eu vou, eu vou. Eu disse: não diga o que você não quer fazer. E eu fiquei pensando: meu Deus, e o saber, e essa certeza animadora da alma? Sim, claro, fica aquele vazio do não poder mais pegar. Sim, fica aquele vazio que se chama saudade. Porque em verdade, o que é saudade? É a ausência de uma presença. É isto que é saudade. É a ausência de uma presença. Aquela presença tangível você não vai ter mais. Então é natural. Mas a certeza, quando se sabe, consola. Consola. Não porque se cria um vínculo de fanatismo. Não, não é nada disto. Não, não é isto. É porque você passa a compreender a vida de uma forma macro. Não, como eu disse, nas minúcias do ego. Não. Ninguém é de ninguém mesmo. Cada um é de si próprio. Ninguém determina a vida do outro. Não. Por isso que é sempre muito importante aquilo que eu tenho dito aqui e repito, que nesse momento do desencarne de meu pai funcionou em mim. Não tenha nada em pendência. Hoje talvez não, que você vai chegar mais tarde. Amanhã ligue para sua sogra, resolva esse quiprocó logo, pelo amor de Deus. Vai que a velha morre. Como é que você vai ficar? Igual o genro. A filha viajou com a mãe para Jerusalém. E lá em Jerusalém a emoção da velha foi tamanha, uma emoção tão grande, estava na Terra Santa, que ela teve um infarto fulminante. Aí a mulher telefonou para o marido: ô filho, minha mãe morreu, e aí? E como é que a gente vai fazer? Leva o corpo. Não, vamos ver, vamos pensar, peraí, me dê um minuto. Então eu vou enterrar aqui mesmo em Jerusalém. Não, traga o corpo. Aí ela: mas por que essa preocupação toda, meu filho? Você ficou de repente. Olha, tem a história de um que foi enterrado aí, ressuscitou, é melhor você trazer sua mãe para cá. Traga sua mãe para cá. Resolva suas pendências. Pense nisso. Pois é, gente, fique aí pensando a respeito das suas pendências e também sobre o que nós consideramos na abertura, no editorial do programa de hoje: política e espiritismo. E eu gostaria da sua opinião. Eu gostaria verdadeiramente da sua opinião. Será que não está na hora de revermos conceitos e assumirmos novas posturas? Vamos ficar pensando. Até lá, gente! Me queira bem, porque não custa nada, só vai fazer bem o seu coração. Um abraço. Tchau, tchau.